Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral, com mais um vídeo para vocês. Dessa vez eu vou falar de um dos meus assuntos favoritos, que são os livros misteriosos. Eu vou falar hoje do manuscrito Voynich. Numa dessas minhas viagens que eu fiz pelo mundo, eu estive uma época na Alemanha para fazer algumas pesquisas genealógicas, para descobrir aí a origem da minha família, da parte materna da minha família, que veio da Alemanha, veio de uma cidade chamada Trier. Então fui fazer como todo bom historiador, fazer pesquisas aí genealógicas para tentar achar aí as origens da minha família. E nessa viagem eu aproveitei para conhecer diversos lugares. E eu fui a Heidelberg. Heidelberg é uma cidade universitária, Alemanha, muito interessante. Tem ali um acervo histórico que era muito de meu interesse pesquisar. E em Heidelberg tem um castelo grande, um castelo bem interessante, que é conhecido lá como Schloss. Schloss, que é castelo em alemão. E esse grande castelo, eu conheci um guia chamado Helmut. E esse guia, então, me levou para conhecer as dependências do castelo e acabou fazendo aí uma grande amizade com esse guia. E esse guia era uma pessoa interessante, uma pessoa bastante insistente em perguntas. E ela falou assim: Ailton, você não fez a pergunta que eu gostaria que todos fizessem, mas ninguém faz. Eu falei: qual é a pergunta que você quer que eu te faça? Você nunca perguntou para mim se tem fantasma no castelo. Eu falei: olha, é uma boa ideia eu saber. Tem fantasma nesse castelo? Ele olhou para mim, pensou, falou assim: olha aí, eu trabalho há 400 anos nesse castelo, nunca vi nenhum. Esse é o Helmut, gente. E numa dessas conversas que eu tive com eles, regada a muita cerveja e salsicha, porque alemão, vocês sabem que bebe bem, gosta de beber bem. Ele me falou de um livro muito interessante, de um livro misterioso, que ninguém conhecia a sua origem. E isso, claro, me suscitou aí uma curiosidade muito grande para conhecer esse livro. E esse livro, então, é o manuscrito Voynich, que é assunto desse nosso vídeo aqui. O manuscrito Voynich, ou Voynich, conforme queiram, é um livro que tem diversos desenhos de plantas, diversos aí escritos em uma língua que ninguém conhece. É um livro muito antigo pelo estado dele, mas ninguém sabe absolutamente nada sobre ele. E é um livro que apareceu de repente assim. E tudo que é misterioso, é razão de especulações. No caso do manuscrito Voynich, a primeira menção desse manuscrito, a única fonte que a gente tem da origem desse manuscrito, diz que esse manuscrito foi descoberto em 1912, na Vila Mandragone, que é uma cidade, em Frascati, que é um lugar que produz uns vinhos muito bons. Perto de Roma. É um manuscrito que tem aí uma dimensão. Ele não é grande não, ele tem 18 por 23 centímetros de comprimento e tem muita gente tentando descobrir aí o que está escrito nesse manuscrito. Existem, gente, especulações diversas.
existem escritores falando de tudo, mas nenhum deles consegue provar de forma acadêmica, de forma científica, se aquele conteúdo é aquilo que eles afirmam. Tá? Todo mundo gosta de vender livro, né? Todo mundo gosta de imitar aí o Dan Brown. Ele está escrito numa língua desconhecida, se bem que aquilo parece, no meu entender, que não seja uma língua. Parece ser um código. Né? Tanto é que tem muita gente que chama esse livro de Códice Voynich. Né? Então tem aí diversos estudiosos, peritos em línguas, estudando esse livro. Né? E a lenda desse livro começa com um colecionador de antiguidades chamado Wilfrid Voynich, daí a origem do nome desse livro. Ele comprou esse livro em um colégio de jesuítas antigo na Itália, né? E com uma carta, junto com esse livro, ele encontrou dentro desse livro uma carta datada aí de 1666, né? Dizendo que um dos antigos proprietários desse livro foi o imperador Rodolfo II, da região da Boêmia, né? Que fica ali pela Alemanha, Iugoslávia, Boêmia, Morávia, por ali, na época em que a Alemanha ainda era um país totalmente dividido, né? A Alemanha e a Itália só vieram se reunificar há muito tempo atrás. Né? Tanto é que alguns, por exemplo, a cidade de São Paulo é uma cidade característica por imigração italiana. Quando os imigrantes italianos vieram para São Paulo, a Itália ainda não era unificada. Então, aqui na realidade, não foram imigrantes italianos que vieram para cá, foram imigrantes oriundos de diversas regiões, né, calabreses, né, da Itália. Tá? Então é um país que realmente que se reunificou há muito pouco tempo atrás. Bom, voltando aqui para o livro, esse Wilfrid Voynich, né, morreu, e esse livro depois aparece em Nova York, que foi comprado por outro comprador de antiguidades, tal de Hans Kraus, alemão, e ele doou esse manuscrito para a Universidade de Yale. Né? É um manuscrito aí que está lá na Universidade de Yale, é um manuscrito que tem 235 páginas, contendo aí ilustrações de algumas plantas esquisitas. Se vocês olham aquela planta e tentam confrontar essa planta com alguma outra planta que já exista, vocês vão ver que essas plantas não existem essas plantas, né? Alguns dizem, não, são plantas da América do Sul, que já não existem mais. Pode até ser, tá? Mas são uns vegetais meio com um formato meio complicado, meio esquisito. E algumas espécies de animais parecidas com animais já extintos. Algumas até parecidas com animais desenhados em parede de caverna. Vocês podem aí baixar esse manuscrito, está na minha homepage, esse manuscrito está lá na minha página, na área de downloads. Vocês podem baixar uma cópia desse manuscrito, para vocês darem uma olhada e tentarem também emitir uma opinião de vocês. Tá lá, vocês podem aí fazer a cópia, o download desse manuscrito aí à vontade, que é gratuito. Então há também ilustrações de mulheres nuas se banhando em banheiras ligadas a um encanamento meio intrincado. Bom, na nossa visão, parece mulheres nuas, mas se vocês olharem um cara, por exemplo, que é assim, fanático por teoria da conspiração, você vai ver que parece nave espacial, assim, sabe? Também, tá, gente? Também. Existe também um desenho de um equipamento eletrônico, parece um equipamento eletrônico, né? Pela nossa visão, né? Pode ser outra coisa, mas assim, pelo que eu vi ali, parece meio que um equipamento eletrônico, né? E também existem alguns outros desenhos que parecem células vistas de um telescópio. Gente, em um livro datado de 1666. Então aí já é um negócio muito interessante que suscita diversas especulações sobre esse livro. Tem alguns calendários meio complicados, alguns signos zodiacais que ninguém conhece e diversas outras coisas. Quer dizer, é um livro muito interessante, é um livro que pode gerar diversas interpretações. Se eu sou um cara religioso, vou ler aquele livro de um jeito. Se eu sou um cara
astrônomo, vou ler um livro de outro jeito. Se eu sou um biólogo, vou ler aquele livro de outro jeito. Quem sabe esse livro não foi feito para isso, né? Não foi feito para a pessoa olhar aquele livro e olhar aquelas figuras, aqueles desenhos e, de acordo com o seu universo, fazer uma interpretação desse livro. Quem sabe? Né? É um livro muito interessante, eu recomendo vocês baixarem, então, do meu site. O link está aqui, tá? Vocês podem baixar, cliquem aí, baixem, ok? E vocês aí terão um exemplo desse livro, estudem, né, esse livro, coloquem aí nos comentários, né, desse vídeo o que vocês acham desse livro. Coloquem, leiam o livro, olhem, falem, poxa, que coisa. Leiam não, que vocês não vão conseguir ler porque o livro a língua é desconhecida. Mas olhem o livro, formulem uma opinião. É isso que eu tento fazer nos meus vídeos, gente. Fazer com que vocês formulem uma opinião. Eu não dou opinião de coisas. Eu não faço vocês terem opinião de coisas. Eu faço que vocês leiam e tenham a sua própria opinião. Tá? Então são vídeos introdutórios. Bom, existe também aquela versão dos céticos sobre esse livro, que diz que esse livro é uma fraude, né? É alguém aí, algum troll tentando brincar de alguma coisa, né? Em 1600, tentando brincar. Ou o livro pode ser um livro relativamente novo e as pessoas fizeram aí algumas técnicas de envelhecimento. Gente, técnica de envelhecimento existe aí à vontade, mas tem pessoas que afirmam que esse livro é autêntico. Dizem que esse livro aí tem características nas escritas baseada em repetições de caracteres que deve ser realmente um idioma. Tá? Porque você não tem, por exemplo, uma palavra, não existe em idioma nenhum palavra que todas as letras sejam diferentes, que não haja repetição de letras. É muito difícil em qualquer idioma. E naquelas palavras daquele livro existem repetições de letras como se fossem realmente de um outro idioma, né? Tá? Então, você já tem aí duas correntes que já estão brigando, que é uma corrente que diz que esse livro é uma trollagem, daquela trollagem bem feita, e outros dizem que não, que realmente esse livro tem uma origem, é feito em um idioma, talvez por alguma civilização desconhecida, ou um livro de origem extraterrestre, ou intraterrestre, né? Porque pela vegetação, quem sabe não é a vegetação que fique aí dentro da Terra, segundo aí a teoria da Terra Oca, né, gente? Então, é um livro que, se você ler esse livro, você vai ver que tem muita coisa interessante. Existe também algumas versões que dizem que o manuscrito é autêntico, né? Foi um botânico chamado Hugh O'Neill que disse que algumas daquelas plantas desenhadas eram espécimes oriundas da América. Ele disse que esse manuscrito, na realidade, ele foi escrito após 1492, na época que Colombo chegou até aqui, até a América. No entanto, outras correntes dizem que a América foi descoberta bem antes, né? Aí tem a corrente que diz que até os templários estiveram por aqui e tal. Algum dia eu vou fazer um vídeo teorizando essas descobertas dos templários, essa vinda dos templários na América antes de Colombo, inclusive até a origem do nome América, né? Na realidade, a América não é em homenagem à América Vespúcio, é em homenagem a uma estrela que eles utilizavam como guia para vir até o nosso continente, que é uma estrela que eles chamavam de América. Mas isso é assunto para outros vídeos por aí, tá, gente? Então, se vocês estiverem interessados, vocês podem fazer o download, né, do arquivo em PDF. Tá lá no meu site, na área de downloads. Algumas pessoas já estiveram lá, já fizeram download de algum livro, de algum material que eu já mencionei nos meus vídeos, tá? Mas olhem esse livro, deem uma olhada, digam para mim o que vocês acham desse manuscrito Voynich. Será que é uma trollagem? Será que é um livro verdadeiro? Será que a origem dele foi uma origem nas Américas? Será que a origem desse livro é origem extraterrestre? Será que a origem desse livro foi intraterrestre? Ou será uma grande brincadeira, uma grande trollagem de gente que não tinha o que fazer ou que tinha o que fazer? Que foi exatamente
brincar com as pessoas, ok? Então, gente, é isso aí, é o que eu tinha que falar sobre o manuscrito Voynich, ok? Vocês aí podem olhar o manuscrito, conforme eu falei, no meu site. Aguardem, então, na próxima terça-feira, no nosso Hangout, das 21 horas, nós podemos discutir até melhor sobre esse manuscrito. Vida longa e próspera